doutor Ray, como é que foi, então, na hora que você começou a implementar isso na tua prática, no consultório? Como é que foi o processo de convencimento inicial dos pacientes? Focando aqui só nos pacientes, assim, como é que era? Assim, era um susto ou era uma recepção falando assim, pô, que legal, finalmente alguém tá pensando na minha dieta? Ou como é que foi essa integração inicial aí? Cara, foi caótica, foi super difícil, na verdade. No primeiro momento foi. Agora eu olho para trás, assim, eu acho engraçado aquilo que eu fazia. Porque eu não sabia como fazer, eu não tinha nenhuma referência disso, né? Quer dizer, quando a gente aprende um ofício, uma profissão, a gente em geral aprende com pessoas que já fazem aquilo, a gente aprende a maneira de fazer, não só a teoria, mas a maneira de fazer. A maneira de fazer, de implementar a psiquiatria metabólica, eu não poderia aprender com ninguém, porque eu não conhecia ninguém que fazia isso, né? Perto de mim, alguém que fosse acessível para mim, né? Aqui no Brasil não tinha ninguém. É, então, assim, as pessoas chegavam até mim procurando um psiquiatra e eu tentava explicar para as pessoas qual era a interferência do metabolismo e como elas podiam melhorar mais. Eu empolgado explicando, tá, como é que a dieta poderia funcionar. E ninguém seguia aquilo. Eu ficava frustradíssimo na época, mas depois eu entendi que a pessoa nunca tinha ouvido falar daquilo. E é uma ideia estranha quando a gente ainda. E naquela época, há 5, 6 anos atrás, não se falava muito nem nas redes, né? Não era uma coisa como agora, que as pessoas ouvem sobre isso, né? Não se ouvia. Então as pessoas ouviam de um psiquiatra uma coisa que na cabeça delas era completamente esdrúxula. Para mim era uma coisa já evidente, mas para elas era uma coisa completamente esdrúxula. Então tinha quase uma frustração dos pacientes, assim, que chegavam procurando alguma coisa que eles julgavam que pudesse ser eficiente, e o psiquiatra está falando de dieta, que na cabeça das pessoas não tinha a mínima chance de ser eficiente para o problema sério que elas tinham. Então era muito frustrante. É, a, 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 a chave começou a mudar nesse sentido na minha cabeça. Foi interessante essa história, porque uma das psiquiatras, essa que eu vi a palestra que eu falei ali atrás, se chama George aí, exatamente, que é uma das pioneiras disso. E um dia eu trabalhava no hospital psiquiátrico aqui em Florianópolis, eu estava numa manhã com tempo livre, ainda empolgado, descobrindo essas coisas todas, e eu pensei, bom, eu vou, na cara de pau, escrever um e-mail para ela e para um outro psiquiatra, que é o Dr. Chris Palmer, que são as duas Os referências. dois em Harvard lá, né? Dois em Harvard, exatamente. Eu vou me apresentar para eles, dizendo, olha, eu sou um psiquiatra aqui do sul do Brasil, que estou interessado nessa linha, estou estudando sobre isso e tal, para ver se tinha alguma orientação, alguma dica, alguma coisa. E, para minha surpresa, os dois responderam em seguida. E ela respondeu, ela ficou fascinada de saber que tinha um psiquiatra aqui, né, no Brasil, no sul do Brasil, que estava interessado sobre isso naquela época. E ela então propôs que a gente conversasse, que a gente marcasse uma conversa por Zoom, para que ela me conhecesse, para que eu conhecesse mais sobre ela, que a gente trocasse ideia. E a gente fez isso. E aí, nessa conversa, eu falei para ela dessa minha angústia. Olha, eu estou fascinado com tudo isso, mas eu não estou conseguindo colocar isso em prática. E aí ela me disse uma frase que ficou na minha cabeça. Eu estava conversando sobre isso com a minha esposa esses dias. Ela me disse, it's all about finding the right patients. Quer dizer, o segredo é encontrar os pacientes certos. Aqui certos, entre aspas, não é certo e errado, mas são as pessoas que estejam abertas a essa mudança, né? Exatamente. E aí eu entendi que eu precisava começar a falar sobre isso. Eu sempre fui muito avesso a Instagram, redes sociais, eu não queria nem ter isso. Mas nessa época eu entendi que eu precisava falar sobre isso, as pessoas precisavam começar a ouvir sobre isso, começar a ter contato com essas ideias, com essa teoria, com esse conhecimento, para que depois elas pudessem ficar prontas ou mais prontas para ouvir isso numa consulta de fato. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, assim, muito timidamente, mas já comecei a aparecer um pouco mais. E aí mudou, porque aí as pessoas já tinham uma etapa anterior. Então, quando as pessoas começaram a chegar até mim, elas já estavam com essa ideia, pelo menos alguma coisa nesse sentido na cabeça. Aí começou a ficar mais fácil. Hoje em dia, que eu já falo mais sobre isso, né, basicamente só o que eu falo nas redes é sobre psiquiatria metabólica, as pessoas que chegam até mim, na imensa maioria, já estão, assim, basicamente prontas para ouvir o que eu tenho para dizer e para engajar no tratamento. Ah, não, excelente, excelente. É difícil mesmo. Então, como eu comentei com o senhor, eu entrei nessa também uns 10 anos atrás. E nesse período, em 10 anos, você entrou antes que eu ainda, assim, a gente vê uma evolução muito grande de, inclusive, recursos. Assim, até a Georgia Ida, embora ela tivesse o tempo inteiro aí, o livro dela é recente também. O livro do Chris Palmer é um pouco mais antigo, mas também não é
não é um recurso super antigo que a gente tem disponível aí o tempo inteiro. E duas mudanças que eu percebi nesse período, não sei se você percebeu igual também, foi a mudança da quantidade de mulheres conversando sobre esse tema, tratando o tema. Embora a gente esteja falando da Georgia Idle, ou a Nina Teicholz, mas em geral era um público masculino que discutia dieta paleo, dieta carnívora, que estava discutindo. E nesses últimos 5 anos eu vi muitas mulheres entrando, principalmente por esse ponto que você comentou que levou a sua esposa a buscar, seja o desmame da pílula, ou seja a menopausa. Então tem realmente visto muitas mulheres vindo para esse caminho. E o outro que eu vi que talvez foi um ponto de inflexão, que muitas pessoas começaram a falar assim, essa não é a mesma dieta que você está fazendo e tal, foi quando, por exemplo, o Jordan Peterson e a filha dele, a Mikayla, tornaram muito público o que eles estavam fazendo, no caso, principalmente deles que são problemas de doenças autoimunes, né? Então, buscando na dieta uma solução, e ele como um psiquiatra também, acho que ele também deu muita evidência para o sucesso, porque ele falava assim que ele tratava a depressão dele com isso. Não sei se isso também foi um gatilho que você sentiu nos pacientes, no público em geral, tá mais receptivo por estar escutando mais, talvez, essa curva aí nesses últimos 5, 6 anos. Eu concordo, eu vejo muito isso, né? Eu lembro lá, né, 2014, 2015, na época que a gente começou a escutar e aprender sobre isso, isso não chegava até a gente. A gente tinha que ir atrás, né? Não vinha. E hoje não, hoje isso chega, né? Claro, não chega para a maioria das pessoas. A gente, né, está dentro de um círculo de pessoas que estão interessadas sobre isso, mas são cada vez mais pessoas. A visibilidade é muito importante. Pessoas falando sobre isso, não só da área da saúde, médicos, nutricionistas e tal, mas pessoas que contam as suas histórias de transformação. Eu acho que isso tem mais impacto, pelo menos inicial. Claro, depois as pessoas querem saber se isso é sério, se isso tem respaldo, e aí querem ouvir profissionais de saúde falando sobre isso, explicando. Mas as histórias de transformação, eu acho que são as histórias que interessam, que grudam nas pessoas, né? Quer dizer, se eu tenho uma condição, qualquer que seja, que a gente está falando de saúde mental, poderia ser qualquer uma, lutando contra isso, não conseguindo ter uma melhora significativa, daqui a pouco eu vejo 2, 3, 4 pessoas que dizem, olha, eu tinha uma condição parecida com essa, e uma história parecida com essa de tentar tratamento sem associado, daqui a pouco eu fiz esse negócio aqui, ó, e agora eu estou bem. Bom, eu vou ver o que é isso, eu vou me interessar por isso, né? Seja com dieta carnívora, seja com dieta cetogênica, com dieta low carb. Então, eu concordo que tem muito mais visibilidade. E acho que as mulheres estão se interessando mais por isso, eu também vejo isso. E acho que isso tem muito a ver com a questão em parte, da saúde mental. Porque a saúde mental sempre foi um tema que interessou mais as mulheres, ou pelo menos que as mulheres têm mais desprendimento de ir atrás, de buscar ajuda. Isso historicamente sempre foi assim e continua sendo assim. Então, eu acho que isso também tem esse ponto, assim, de que, porque esse entendimento de que a alimentação pode impactar a saúde mental é uma coisa que não é antiga, é uma coisa que é relativamente recente, né? A gente tem a psiquiatria nutricional, que é um pouquinho diferente da psiquiatria metabólica, mas ela tem, sei lá, 10 anos que se fala sobre isso, não tem mais do que isso, né? Talvez, no máximo 10 anos. Então, são coisas recentes. Eu acho que são temas que interessam muito, muito as mulheres, né? A questão de saúde feminina é uma coisa que está muito em alta, né? Por exemplo, tu falou antes da menopausa. As mulheres estão assim, mais atentas, estão buscando mais conhecimento sobre quais são as transformações que acontecem na menopausa, estão indo atrás de saber o que pode ser feito nesse período da vida para melhorar ou mitigar sintomas quando eles acontecem, melhorar a qualidade de vida quando ela diminui. Isso acontece muitas vezes. Então eu vejo um interesse crescente. O que, obviamente, tem um lado muito bom, né? Quer dizer, as pessoas já... Eu acho que o fato das pessoas terem a possibilidade de ir buscar sozinhas esse conhecimento, sem depender de alguém que vai apresentar para elas, assim, abre um mundo de possibilidades para as pessoas em geral, né? Assim, a gente passou nesses, principalmente os anos 2020, 21, 22, a gente passou aí a era dos lockdowns, e acho que um ponto também que abriu muito a visão das pessoas é quantos conselhos ruins foram dados com relação a tratamento de saúde durante esse período.
Então, não importa a tua imunidade, não importa a tua vitamina D, não importa nada disso. E eram coisas que eram tão óbvias, que todo mundo via com os olhos nus. E eu acho que, não sei se você sentiu também, assim, os pacientes mais receptivos a questionar um pouco o mainstream da medicina, os tratamentos 100% tradicionais. Ficou muito em voga, assim, hoje em dia o cidadão comum sabe que a medicina trata os efeitos e não as causas a medicina moderna, ou grande parte da medicina moderna está focada só em tratar os efeitos e não as causas disso. Então, talvez também uma receptividade maior para ir atrás e estar mais aberto a escutar ideias diferentes que parecem mais lógicas. E acho que como você estava mencionando, falando assim, são tratamentos novos, sim, são tratamentos novos, talvez no sentido de estudos, mas na hora que a gente vai olhar para trás, foi isso que a gente fez na história, na vida inteira, né? Até né, quando a gente está falando de neurologia ainda, pô, a gente não tinha tratamentos para epilepsia lá atrás, com dieta cetogênica, ou com jejum, ou com outras coisas. Então as pessoas começam a lembrar de coisas que aconteciam lá atrás. Não sei se você também sentiu isso, doutor Regis. Eu senti sim, e assim, esse é um tema que eu acho super interessante de conversar, porque tem vários lados, né? Vários lados. É, um lado é esse, as pessoas é, vão mais atrás, pesquisam mais, acabam tendo acesso a um conhecimento novo, ou nem tão novo, mas assim, alguma coisa em que elas se apropriam desse conhecimento e passam a questionar mais, sair um pouco da posição passiva. Os pacientes sempre tiveram uma posição muito passiva dentro da medicina e da saúde, né, dos profissionais de saúde, né, de simplesmente receber uma orientação, seguir aquela orientação. E eu acho ótimo que as pessoas possam sair um pouco dessa posição passiva e ser um pouco mais ativas nos seus tratamentos, seja buscando informação, seja até questionando o profissional de saúde, é, questionando não no sentido de duvidar, mas de conversar, de perguntar, né, nesse sentido. E aí tem uma linha fina, assim, né, às vezes vira o fio das pessoas que tanto falam sobre saúde em geral, né, saúde mental, mas não só saúde mental, saúde em geral, e as pessoas que escutam muitas coisas e formam conceitos que nem sempre são verdadeiros. Às vezes vira um pouco fio, sabe? E é uma preocupação. Eu penso muito sobre isso desde o começo. Desde que eu comecei a trabalhar com psiquiatria metabólica, eu penso muito sobre isso. E até não falo tanto assim nas conversas, mas assim, internamente é um assunto que toma a minha cabeça, assim, porque quando eu me proponho a trabalhar com psiquiatria metabólica, eu estou fazendo algo que não está nas diretrizes oficiais da Sociedade de Psiquiatria, nenhuma, né? Não tem nenhum guideline tá lá, dietas cetogênicas, não tá. Talvez em algum momento passe a ter, né? Não acho que vai ser tão cedo, mas espero que seja, mas não acho que vai ser. Então, assim, eu tô me propondo a fazer alguma coisa que é fora do convencional médico, né? Fora do que está ali, do que se aprende, do que se faz, do que está nas diretrizes tradicionais. E aí eu entro num mundo em que eu preciso tomar muito cuidado para embasar muito bem o que eu estou fazendo. Porque o fato de estar fora do convencional não quer dizer que você possa fazer qualquer coisa, né? Não é uma medicina alternativa no sentido pejorativo. Ela é uma alternativa aos tratamentos que se usa tradicionalmente. Então, às vezes, as pessoas começam a formar conceitos de que elas acham que elas sabem como tratar aquilo. O fato de ser fora do mainstream médico significa que deve ser bom. E na maioria das vezes não é assim. Eu vejo porque assim, tem acontecido às vezes, as pessoas chegarem dizendo, eu pesquisei e acho que se eu fizer jejum, eu consigo melhorar essa depressão sem remédio. E eu digo, olha, não tem nenhum estudo que embasa que o jejum por si só vai melhorar isso. Quer dizer, a gente não pode sair fazendo qualquer coisa só para fugir do tradicional ou do convencional. Então, tem os dois lados. Eu ainda acho que é muito mais favorável do que desfavorável as pessoas poderem ter acesso a isso. Acho que, obviamente, é mais favorável, porque as pessoas chegam com conhecimento que elas não teriam, né? Não chegaria até elas. E aí eu acho que o papel de quem está do lado de cá, né, da mesa, do consultório, né, ou das redes, é de ajudar as pessoas a entenderem que, bom, é boa a ideia de buscar novos tratamentos mais eficazes, mas nós vamos ter que manter um padrão de que seja algo científico, sério, embasado. Não, perfeito. Eu compartilho 100%
teu ponto da necessidade do paciente não ser um agente passivo 100% no seu próprio tratamento, porque no final do dia o corpo é um evento complexo, não é como a física, a biologia é muito mais complexa do que a física, a mais simples de toda a ciência que já é complexa, né? Então, são tantas variáveis o tempo inteiro, então eu acho que o paciente ele tem que ter essa atitude ativa de ir atrás, não a atitude arrogante de falar que ele sabe tudo. Não, a gente precisa se complementar com os profissionais que estão lá, mas a gente tem que questionar eles, né? Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma epidemia, todo mundo toma estatina nos Estados Unidos. Né? Qualquer pessoa que tiver um LDL um pouquinho acima de 200 vai estar tomando estatina, ou até com 200 já vai estar tomando preventivo, alguma coisa. Então, assim, alguns questionamentos são importantes, mas o que a gente vê, assim, talvez a classe médica como um todo, falando muito pejorativamente, assim, já vi meu paciente que ele acha que ele sabe o que está acontecendo com ele. Eu acho que você tem conhecimento sobre o que está acontecendo com você, você pode não saber as causas, mas os efeitos, como aquilo está te afetando, está deixando de te afetar, são coisas que você tem que trazer e tem que estar conversando com o médico.